O rosto de uma revolução. Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes, foi um dos principais nomes do movimento contra a coroa portuguesa e na mudança do Brasil colônia para o Brasil república. A partir disso, veio a Inconfidência Mineira, um movimento importante que se iniciou em Vila Rica, atual Ouro Preto, e se espalhou por todo o Brasil. Nós conversamos com o professor de História, Gabriel Freitas, que explicou para a gente um pouquinho de quem foi Joaquim José da Silva Xavier e qual que é a importância desse movimento para a história do Brasil. Tiradentes, ele foi uma espécie de influencer da Inconfidência Mineira. Muitas pessoas falam, ele era um líder, mas ele é um líder em que sentido? Ele era um entusiasta do movimento, ele não era uma liderança intelectual, mas ele era um cara que tinha contato ao longo de Minas Gerais e ele viajava bastante na sua posição de alferes. Isso fazia com que ele entrasse em contato com muitas pessoas e falasse a essas pessoas sobre as ideias da Inconfidência, sobre as ideias do iluminismo, as ideias de liberdade, de igualdade, da possibilidade de o povo participar mais do governo. Então, nesse sentido, eu brinco que ele é um influencer, falava sempre isso com meus alunos, porque ele era essa pessoa que transmitia as ideias, numa época em que não existia televisão, não existia rádio, não existia internet, era no boca a boca. Então, ele, com esse papel de ser o cara que tinha o conhecimento ali né, de ser um dentista, de ter um conhecimento da medicina natural, de ser um militar, de estar ali viajando, ele conseguia transmitir essas ideias para a população e tentar angariar seguidores para o movimento, do qual ele fazia parte. E acho que a Inconfidência Mineira, ela é fundamental para entender a história de Minas Gerais e a história do Brasil colonial, né? Ela foi um dos maiores movimentos de tentativa, talvez, de separação da colônia em relação à metrópole, que era Portugal. Então, a Inconfidência Mineira, ela traz ali a ideia de você se revoltar contra um governo que era considerado tirânico por conta da cobrança de impostos, e aí você querer separar a colônia, no caso Minas Gerais, de Portugal. Então, Tiradentes, ele está inserido nesse movimento, e é muito essa ideia da libertação que vai fazer com que Tiradentes se torne um herói depois durante o período republicano, né? Gabriel destaca os motivos que levaram Tiradentes a se tornar um símbolo nacional. Sim, sem dúvida. É uma história que é bacana e tá dentro da história do Brasil, a gente não pode esquecer, né? Dia 21 de abril de 1792 foi a data em que Tiradentes foi morto e esquartejado, e partes do seu corpo foram espalhadas pela Estrada Real. E isso aconteceu porque ele, juntamente com outros pensadores, intelectuais e comerciantes e donos de minas e etc., da província de Minas Gerais, ou da capitania de Minas Gerais, decidiram questionar um governo que eles julgavam autoritário, né? Então, era uma luta pela liberdade, era uma luta pela autonomia da população em relação ao governo. Então, nesse sentido, sempre vale a pena a gente lembrar a Inconfidência Mineira, porque ainda hoje nós devemos sempre questionar e lutar por aquilo que nós consideramos justo.